Corrida presidencial no Corinthians. Acompanhamos hoje na região do centro de São Paulo a primeira entrevista coletiva oficial de Mário Gobi, candidato ao posto, mais uma vez agora pela chapa Reconstrução, oposição a André Sanches e Renovação e Transparência. Confere aí. Fala pessoal, mais um vídeo no canal do Capelanes. Vamos falar do Coringão, porque tem muito assunto e assim será até o final da temporada. Afinal de contas, é ano quente, ano político, as eleições estão marcadas para o dia 28 de novembro. Então, antes de explicar um pouquinho mais sobre o que a gente tem de informação e até de opinião, joinha, se inscreve no canal e manda nos comentários para a gente continuar trocando ideia, tá certo? Meus amigos, é o seguinte... Hoje, dia 4 de julho de 2020, Corinthians comemorando 8 anos do título da Copa Libertadores da América, nós fomos acompanhar na região central de São Paulo a entrevista coletiva do candidato à presidência Mário Gobi, agora na oposição. Pô, Capelanes, como assim? Ele sempre foi Renovação e Transparência, chapa do Andrés, do Roberto de Andrade? Pois é, quase 6 anos depois ele volta à cena e agora na chapa Reconstrução, que é completamente oposta à ideia da Renovação e Transparência. Foi uma entrevista coletiva aí de aproximadamente 1h30, 1h45 minutos. O Mário Gobi falou tudo, estava empolgado, fez até alguns discursos mais ríspidos, mais fortes. E antes que a gente possa colocar a palavra do Mário Gobi, até porque eu fiz 2 perguntas na entrevista coletiva, uma pergunta que vocês mandaram e eu fiz questão de passar para o Mário Gobi para entender um pouquinho mais. Caso ele seja eleito, o que vai acontecer com o clube, o futuro da instituição nos próximos 3 anos. Mas aí eu recebi muita mensagem também assim, pô Capela, como é que pode? Em meio à pandemia, todo mundo falando para não aglomerar e vocês vão lá no auditório, como é que foi isso? Então eu faço questão de colocar para vocês um trechinho do bastidor para que vocês tenham noção como que a gente foi tratado e principalmente como que toda a situação de roupa, de pessoa, de equipamento foi esterilizado para que não houvesse nenhum tipo de problema nesta aglomeração que foi a entrevista coletiva concedida hoje cedo pelo Mário Gobi. Confere aí o bastidor. Facebook. É isso, pessoal, nenhum tipo de problema, tudo certinho, seguindo aqui religiosamente o protocolo de segurança de saúde, tá certo? Agora vamos para o que interessa. Mário Gobi, quando eu fui fazer as minhas perguntas, eu sempre abro para vocês que me acompanham no YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, seja onde for, na Rádio Bandeirantes, na TV, sobre a possibilidade para que o sócio torcedor tenha direito a voto. Mas antes disso, eu tinha pelo menos umas 10 perguntas para o Mário Gobi. Pô, como é que ele decidiu voltar? Por que ele sumiu? Por que quando ele volta ele vai à oposição e disparando para todos os lados, Paulo Garcia, Andrés? Quer dizer, o que aconteceu nesses anos para que ele deixasse de lado a Renovação e Transparência e se aliasse à chapa Reconstrução? Isso é muito importante a gente poder entender, porque significa demais o movimento do bastidor político do clube. E a gente conseguiu antecipar essa informação justamente que o Mário Gobi seria candidato, cravado, será candidato justamente pela chapa Reconstrução. E aí eu vou aproveitar para colocar esses 2 trechos, essas minhas perguntas sobre por que ele voltou, qual o objetivo agora nesse retorno e também a pergunta que vocês mandaram. Será que futuramente está no projeto da reconstrução do presidente, quem sabe, Mário Gobi, colocar você, sócio torcedor, para poder votar também nos próximos 3 anos numa futura eventual nova chapa? O Mário Gobi responde aqui no canal. Foi um grupo que veio para inovar e inovou.
foi um grupo vitorioso. Eu tenho honra e orgulho de dizer que eu participei dessa quebra de paradigmas que houve no Corinthians. Com relação por que eu voltar, porque o currículo, a história, a experiência, porque o momento precisa de uma pessoa com um certo... com isso, quer dizer, não vai ser fácil. Eu não estou dizendo que eu vou conseguir, mas entenderam os conselheiros, amigos, que o meu nome dá para encarar. E outra, como enfrentar duas forças políticas lá no clube? Não é fácil. Não é, essas pessoas estão achando que não tem, é dificílimo, a luta é muito grande. Então é isso. O senhor vai fazer um projeto ao longo do seu mandato, caso isso aconteça, para que o sócio-torcedor finalmente tenha direito ao voto? Boa pergunta. Veja, esse tema, se é o torcedor votar, é um tabu muito grande lá no clube. Assim, se você falar nisso lá, ninguém ouve, vira as costas. Em primeiro lugar, nós precisamos tirar da gaveta. Primeira coisa, isso não é uma questão da diretoria executiva, isso é uma questão do associado e do conselho. A diretoria não pode ter a iniciativa disto, nada, zero. O que eu acho que não pode mais é deixar lá na gaveta, não tirar da gaveta e fica, isso aí é ruim e não conhece com profundidade e as coisas vão e fica assim, entendeu? É isso, pessoal. Eu preferi colocar alguns trechinhos dessa entrevista coletiva. Repito, durou quase 2 horas a entrevista coletiva do Mário Gobi. Não ia colocar todo esse trecho, mas eu, como fiz essas 2 perguntas, e a primeira pergunta fazendo quase 3 ao mesmo tempo, por que voltou, por que na oposição, por que sumiu do clube, como fazer um projeto para quitar essas dívidas fora de campo, e também, se você, sócio torcedor, o Corinthians ele é conhecido e de fato tem uma história democrática, por que então não democratizar o clube para que o sócio torcedor, como o Internacional, Bahia e outros clubes do Brasil e do mundo fazem, para que você tenha direito ao voto daqui 3 anos? Perguntei se esse poderia ser um projeto também do Mário Gobi e ele fez questão de explicar na resposta anterior. E aí, até como uma opinião, tem muita gente que fala assim, pô, Capela, quem é melhor? Não sei, pessoal, ainda vou entrevistar todos os candidatos e eu não vou em hipótese alguma apoiar alguém, óbvio, vou totalmente ser imparcial como sempre fui e sempre serei na minha profissão. Porém, eu posso aqui elogiar ideias e por falar em ideias, muitos corintianos me pegam e falam assim, pô, mas Mário Gobi é mais do mesmo. Mas espera aí, Mário Gobi agora pode ser o mesmo cara, pode ter o mesmo escopo, o mesmo tamanho, só que se as ideias forem diferentes, aí eu acho que vale a pena. E outra coisa, o Isabella é um cara de ótimas ideias. Eu, particularmente, sempre quando entrevistei o Isabella, sempre agregou demais. E sempre quando escutei e assisti as entrevistas do Isabella, são entrevistas que você percebe que é um cara que pensa fora da caixa, que não é o mais do mesmo. É claro que discurso é uma coisa, ação é outra. O próprio André Sanches está aí para provar que antes ia fazer uma coisa, não cumpriu, e aí fala que não cumpriu e fica tudo certo. Então, assim, eu vou entrevistar Herói Vicente, Augusto Melo, Paulo Garcia, quem sabe futuramente se lançar a sua candidatura, o do William Monteiro Alves e certamente o Mário Gobi também, todos de forma exclusiva, e aí a gente vai conseguir debater um pouquinho mais sobre quem é melhor. Pô, Capela, mas espera aí, se o Isabella é tão bom assim, tem boas ideias, por que ele mesmo não lançou a candidatura a favor da reconstrução? Porque para você fazer política, você tem que ter força política, coisa que o Isabella ainda não tem. Por mais que seja um cara que esteja crescendo ao longo dos últimos anos, você precisa de um cara que tenha estofo, um cara que tenha tamanho. E isso o Mário Gobi, inegavelmente, internamente, tem bastante. Tá certo, pessoal? Gostou do vídeo? Põe um joinha, se inscreve no canal e manda aqui nos comentários para que a gente continue discutindo aqui. Tá certo, pessoal? Valeu!